a todos. Falta exatamente um minutinho para as 6. Estamos começando mais um momento especial, que é o nosso momento aguardado de toda segunda-feira, que com muita alegria nós vamos estar juntos para mais um Princípios Bíblicos de Liderança. Seja muito bem-vindo para louvarmos ao Senhor. Eu sou o pastor Gessner e com muito prazer estaremos juntos aqui por 40 minutos ou um pouco mais para estudarmos a Bíblia e, claro, aplicarmos o nosso dia a dia na liderança ou, quem sabe, naquilo que é as suas maiores necessidades. Eu quero te convidar, então, para nós orarmos juntos e agradecermos a Deus por esta noite. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa última segunda-feira do mês de fevereiro. Pai, nós começamos esse projeto dia 18 de janeiro. Já se passam, Senhor Jesus, algumas semanas. E nessa aula especial em que o Senhor nos deu, eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui, agradecê-lo porque o Senhor preparou esse momento especial, agradecê-lo porque a tua graça sobre nós é maravilhosa, agradecê-lo porque tu és fiel, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos com alegria abrir a Bíblia, queridos. Eu gostaria de convidá-los então, para que nós estivéssemos abrindo a palavra de Deus, e para tanto vamos ao livro do apóstolo, a carta do apóstolo Paulo aos crentes de Roma, não é? Vamos ler aos Romanos, capítulo de número 12, por favor. Eu gostaria de convidar você para que você pudesse, junto comigo então, abrir agora a sua Bíblia e lermos o versículo 1, o versículo 2 e o versículo de número 3. Diz o texto: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que todos que estão me ouvindo aqui devem estar imaginando qual é a proposta, não é? Ele me faz um curso de liderança e quer trabalhar, parece que um tema tão voltado às questões espirituais. Não é não, é apenas uma proposta de tentar trabalhar com você o conhecimento, a compreensão de um princípio bíblico imprescindível, um princípio bíblico muito importante, um princípio bíblico transformador para que nós estejamos aprendendo nesta oportunidade. Eu quero te convidar então para que você possa, junto comigo, nos dedicarmos por alguns instantes a esse tema. O tema de hoje é compromisso. Vamos trabalhar hoje compromisso, dentro de uma proposta de liderança, mas muito voltado também para o crescimento pessoal e o desenvolvimento de sua capacidade de liderança. Bom, eu preciso dizer a você que nenhuma liderança efetiva, eficiente, ela brota fora de um compromisso com as coisas certas. Eu vou dizer essa frase de novo, para que ela sirva de alicerce para a gente trabalhar hoje todo o nosso curso, todo o nosso momento. Qualquer liderança eficiente, ela brota de um compromisso com as coisas certas. É lógico, quando eu falo no sentido de uma vida cristã, como seguidor de Cristo, o compromisso com Deus é o mais importante. Mas quando eu trato isso no sentido profissional, ou no sentido pessoal, ou no sentido voltado às questões de liderança secular, ou liderança dentro do seu trabalho, todo sucesso verdadeiro que você pode alcançar, depende de Deus, é claro, porque sem Ele nada se realiza, mas sem compromisso, nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum. E eu quero que você, nessa oportunidade, juntamente comigo, você possa pensar um pouco sobre isso. O texto que li é um texto desafiador, porque Paulo diz: irmãos, se ofereçam. Parece estranho, não é? Mas o apóstolo Paulo está nos desafiando a nos comprometer. Para você pensar. O que significa se comprometer? Se comprometer, queridos, fala de tudo aquilo que eu tenho que colocar em prática. Para quem é um estudioso da Bíblia, no capítulo 1 de Romanos até o capítulo 11, Paulo escreve uma carta com o propósito de trazer uma série de princípios
Paulo aponta nesses primeiros 11 capítulos da carta que eu preciso me comprometer. E aí no versículo 1 do capítulo 12, ele começa o texto com uma conjunção, portanto, ou seja, aliado a tudo que disse, por causa de tudo isso que eu disse, por causa de tudo isso que eu falei, agora é hora de você dar prática a isso. Ou seja, Paulo está justificando que as misericórdias de Deus é aquilo que nos justifica, nos santifica, é aquilo que nos faz glorificar ao Senhor, mas tudo isso só existe quando eu me entrego. Vamos trazer isso para o nosso meio profissional, para a liderança. Tudo que você quer realizar, tudo aquilo que você quer fazer, só será possível se você se comprometer. O compromisso, ele não pode ser um compromisso relativo. O compromisso tem que ser um compromisso totalmente, tá? Absoluto, comprometido. Não adianta. Então, veja, Paulo fala de se oferecer em sacrifício. Paulo fala então do comprometimento. Paulo fala então de um ato que você faz para que você possa ser motivado a realizar algo. Paulo fala de uma entrega ou de um exercício de compromisso que é tão profundo quanto a vida. Porque no sacrifício havia que ter uma perda. Perdia-se algo no sacrifício. E aqui Paulo então vai dizer, ofereçam em sacrifício. É lógico que se eu for trazer apenas para a interpretação espiritualizada do texto, eu vou falar apenas daquilo que é vida cristã. Agora, quando eu trago para o meu profissional, quando eu trago para o meu dia a dia, eu preciso parar para pensar, será que os momentos da vida que eu estou vivendo estão me motivando a fazer aquilo que eu preciso fazer? Porque o grande problema não é saber o que você quer fazer. O grande problema não é ter o conhecimento daquilo que você precisa fazer. Todos nós, quando chegamos a um certo patamar da vida, a gente sabe. Não é? Quando todos nós amadurecemos, sabemos o que temos que fazer. Se você é um pai, sabe, não, eu tenho que tratar da minha casa, eu tenho que trabalhar, conseguir renda, condição para tratar da minha casa. Quando você é uma esposa, um esposo, uma mulher, quando você é uma zeladora de uma empresa, quando você é uma secretária de uma empresa, quando você é uma chefe de setor em uma empresa, quando você é líder de alguém numa empresa, você sabe, eu preciso, e você precisa também se comprometer de forma insistente, de forma realmente total, com aquilo que você está vivendo. Você precisa disso. Então é interessante que nós sabemos o que temos que fazer. O problema é que nós muitas vezes não paramos para avaliar o nosso nível de compromisso e não nos despertamos para a necessidade de nos comprometer de novo, de nós avaliarmos o nível de comprometimento que nós temos com aquilo que nós estamos fazendo. Então eu preciso e você precisa. Bom, e que tipo de métrica? Vamos avaliar, vamos fazer aqui, vamos fazer um exercício. Faz exercício comigo. Imagina que você tem que medir o nível de sacrifício ou o nível de compromisso que você tem tido com aquilo que você precisa fazer. Quais são os parâmetros? A Bíblia dá parâmetros para a gente, tá? São simples os parâmetros. Eu preciso usar a minha racionalidade. Então como é que eu uso a minha racionalidade? Respondendo para mim mesmo. Primeiro, quando eu vou fazer alguma coisa, o meu desejo está acima daquilo que realmente precisa ser feito, ou o meu desejo vem em primeiro lugar? Quando você vai fazer qualquer nível de gestão financeira, qualquer tipo de compromisso financeiro ou de organização financeira, a primeira coisa que você aprende é separar o que é desejo de necessidade. Muitas vezes nós colocamos os nossos desejos e ambições acima daquilo que é a necessidade. Aí, consequentemente, o que acontece? Você realiza o seu desejo, mas não faz o que precisa ser feito. Só que hoje parece tudo bem. Você passa um tempo, parece que está tudo tranquilo. Só que daqui a pouco, você vai lá na frente entender que você deixou de fazer algo que precisava ser feito e, consequentemente, a cobrança vem. Então, o parâmetro é simples. Você tem coragem de sacrificar o seu desejo egoísta, suas ambições enganosas, para simplesmente viver o seu nível, ou a necessidade, ou o compromisso com aquilo que realmente é preciso? Veja, se você não tem essa resposta, é porque tem algo errado. Paulo fala de sacrifício vivo nesse sentido. Paulo fala de entregar, de ofertar nesse sentido. Ofertar a sua vida nesse sentido. Ou seja, Paulo está dizendo, quanto mais eu me entrego, quanto mais o meu compromisso está devidamente alinhado com aquilo que é preciso ser feito, quanto mais o meu esforço me leva ao nível alto do meu compromisso, mais eu vou ter resultados. Porque isso me fará viver, não aquilo que eu gostaria, mas aquilo que eu preciso. Quer ver uma prova disso?
Você tem compromisso com seus superiores na sua empresa, ou mesmo com seus líderes ou liderados na sua empresa. Sabe o que você faz? Se você marca uma reunião para 18, você não chega às 18h15, você chega 15 para as 18. Ou seja, você sempre se preocupa em dar o exemplo que você tem compromisso. Se você é um líder, então, você se sente cada dia cobrado. E quando você não consegue fazer isso, você fica agoniado, dizendo, por que eu não consegui fazer? Né? E aí, se você vai cobrar de um liderado algo que você não faz, vai dizer assim, mas você não faz? Você não tem compromisso com o que você fala, por que eu quero que eu vou ter? Então, a primeira coisa que eu preciso entender nessa aula de hoje é o quanto eu estou me entregando ao meu nível de compromisso, ou quanto eu estou verdadeiramente comprometido com aquilo que eu tenho me proposto a fazer. Tem uma história antiga que eu gosto muito de usar todas as conversas que eu falo sobre compromisso. Existe o comprometimento e o envolvimento. São parecidos, mas não são iguais. Não é? Eu conto muito a história do café da manhã do americano. Na casa do americano, a base do café da manhã é ovo e bacon. Se você pegar qualquer padrão americano de café, ovo e bacon. Esse é o padrão americano. Aí entenda uma coisa, existem dois animais que estão fazendo parte do café da manhã do americano. A galinha, que oferta o ovo para que ele possa fazer o seu café, e o porco, que oferta o bacon. A diferença está em que a galinha, ainda que para ela seja um sacrifício, botar o ovo, fazer produção de ovos, para o porco é um pouquinho mais complicado. O porco não consegue dar ao americano a iguaria do seu café da manhã se ele não ofertar a vida, se ele não morrer. Ninguém vê um porquinho andando na rua aí, sem a pele e sem o tocinho, para oferecer bacon. Não dá. Se você faz para tirar o tocinho e para tirar a devida quantidade de carne para fazer o bacon, eu preciso sacrificar o porco. A mesma coisa é conosco. Se você está envolvido com seus resultados, você está igual a galinha. Você não chegou ao nível que Paulo fala sobre ofertar a vida. Você está apenas envolvido. Se der, deu. Se não der, paciência. Se der, eu chego. Se não der, povo que me entenda. Afinal de contas, quem nunca atrasou na vida? Quem nunca perdeu um compromisso na vida? Quem nunca falhou na vida? E aí nós vamos dizendo assim, para nós mesmos, dá para ser do jeito que está indo. Isso é envolvimento. Agora, quem é comprometido, ele sabe. Se eu realmente estou comprometido, eu me dedico de forma tão sincera àquilo que eu me comprometo, que eu não abro mão. Se necessário for, sacrifício de vida, mas eu faço. Porque eu quero que a pessoa veja o meu nível de compromisso. Então, a primeira coisa que eu quero ensinar para você hoje é medir como é que está o teu nível de compromisso. Pare um pouquinho, avalie e veja. Segunda coisa que eu quero que você faça entender. Eu queria que você parasse um pouquinho comigo para pensar, o meu compromisso é realmente um nível alto. Eu estou comprometido ao nível de entrega. Eu estou comprometido ao nível de vida, ao nível de sacrifício com aquilo que eu quero fazer. Ótimo. Se não for verdade, Deus te dá a oportunidade de você repensar hoje. Mas eu queria que nesse propósito você avaliasse comigo um detalhe. Nenhuma construção se mantém de pé se não tiver uma base, se não tiver um alicerce, se não tiver verdadeiramente algo que o sustente. Eu descobri que para o meu nível de compromisso, eu preciso entender que eu tenho que estar também firmado. Eu preciso estar firmado em alguma coisa. A pergunta que eu faço para você hoje é: qual é a base da segurança e do significado da sua vida? Vou perguntar de novo. Vou dividir em duas perguntas. Primeiro, qual é a base da segurança na sua vida? Qual é a base do significado da sua vida? Pensa comigo. Eu tenho então duas perguntas para você responder. Qual é a base? Eu disse que qualquer construção, ela só se mantém de pé se ela tiver um bom alicerce, se ela tiver uma boa base. A pergunta é: qual é a base? Qual é a base que você tem colocado a estrutura do seu compromisso? Será que a Bíblia fala sobre isso? Pense comigo. Veja, se eu não tenho segurança, se eu não tenho firmeza naquilo que eu acredito, o meu alicerce é frágil.
A primeira dificuldade é falar, vou continuar me matando por esse negócio nada. Né? Eu ouço muito isso quando eu estou palestrando para empresas, né? Quando eu estou conversando, atendendo alguns colaboradores, dizendo assim, mas se eu trabalhar aqui mais, quem vai se dar muito bem é o meu patrão, vai crescer mais, vai ficar mais rico. Né? Quando as pessoas não entendem e não compreendem o seu papel, porque a sua segurança, ela é frágil. Às vezes não tem nem segurança se será ou se não será mantido naquela empresa. Porque o compromisso está relacionado com a segurança. O compromisso está relacionado com quanto que você acredita que aquele projeto, aquele sonho e aquela situação vai durar. Se você trouxer isso para o relacionamento pessoal, relacionamento sentimental, a verdade é a mesma. Você só consegue investir compromisso em algo que você acredita que vai durar. Ninguém faz um investimento, né, com segurança em algo que não é durável, que não é algo que simplesmente não é firme. Se é algo apenas aventureiro, deixa acontecer como quiser acontecer. Agora, se é algo realmente firme, exige de nós um pouco mais. Veja, Deus nos traz hoje a capacidade de eu e você pararmos para pensar em que nós temos colocado a estrutura dos nossos compromissos. Eu trouxe um texto e quero convidá-lo a ler comigo. Jeremias, capítulo de número 31. Acho que todo mundo conhece esse texto muito bem, porque esse texto é um texto significativo para nós, principalmente conhecemos a Bíblia, porque é o estabelecimento da nova aliança de Deus com Israel. Jeremias 31, versículos 31 até o 36. Eu queria que você lesse comigo. Eu vou usar esse princípio bíblico aqui para te dar uma dica de onde firmar o seu compromisso. O texto diz da seguinte forma, ouça-me bem. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, aquele que se designou o sol para brilhar de dia, que decretou a luz e as estrelas que brilhem de noite, que agita o mar, para que as suas ondas rujam, o seu nome é o Senhor dos exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Eu não sei se você consegue entender, esse texto é significativo demais. Esse texto é maravilhoso demais, né? Esse texto é o texto que tem norteado, então, sabe, nos ensinado a entender essa aliança nova que Deus tem feito com a nação de Israel, essa aliança que Deus tem feito com a nossa vida. Veja, apesar da rebeldia de Judá, eu estou falando de um povo que estava sendo, pelo profeta Jeremias, alertado que seriam levados para um cativeiro, porque estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Deus olha para a sua nação, Israel, olhando então não como estava simplesmente acontecendo, nações separadas, povo do reino do norte e reino do sul. Deus olha para a sua nação, o seu povo, e diz, olha, eu, apesar da sua rebeldia, eu estou me comprometendo a dar-lhes um final feliz. Eu estou usando Jeremias para lhes alertar que eu sou Deus que não desisti do meu compromisso com vocês. Parece estranho, não é? O castigo era inevitável, eu sei, o povo transgredia de forma flagrante os mandamentos de Deus. O povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. O povo não estava enxergando que havia uma condenação premente. Mas mesmo assim, não é? Deus disse para eles, olha, eu estou profetizando que eu darei ao remanescente fiel um tempo de paz, um tempo de realização, irão usufruir as minhas bênçãos de perdão, de renovação completa. Parece que eu vejo Deus se comprometendo com o bem-estar do povo de Israel, do povo de Judá, mesmo que o povo estivesse fazendo o que não era perfeito aos seus olhos. Deus dizia, eu
tenho um compromisso, esse é o meu povo, eu serei o seu Deus. Ele diz, eu vou escrever nas tábuas do coração. Ele diz mais, todos me conhecerão. Não haverá ninguém que poderá dizer, ou terá que ensinar ao outro quem sou eu, porque todos me conhecerão. Parece que eu vejo Deus dizendo, eu sei que tipo de plano, de pensamento que eu tenho acerca de vós. Aquilo que o próprio profeta escreve no capítulo 29, no versículo 11, eu sei, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que vocês desejam. Mas dentro dessa construção, eu preciso entender, e você precisa entender, que Deus espera e quer que você entenda que Ele é o Deus que pode, que quer, que sonha em ser a base do seu compromisso. Todos aqueles que fiam em Deus, o seu compromisso, mudam suas perspectivas e princípios, mudam seus valores e comprometimento, e consequentemente são fiéis aos seus compromissos de vida. É estranho, não é? Alguém olha e diz assim, mas engraçado, o fulano, ele era alguém que só vivia na sarjeta, encontrou Jesus, mudou de vida. Era alguém que estava afundado no mundo das drogas, encontrou Jesus, mudou de vida. O princípio bíblico, queridos, é este, é que Deus não está preocupado com o que passou, como ele disse a Israel. Eu sei que vocês não estão fazendo o que é bom, mas eu tenho um compromisso que não muda. O nosso Deus é imutável, e esse Deus imutável quer que você coloque todo o seu compromisso de vida firmado nele. Deus quer que você firme nele toda a sua esperança. Deus quer que você firme nele toda a sua força. Deus quer que você firme nele toda a sua história. Para quê? Para você entender, compreender e viver a partir de hoje com a certeza que se ele é tão comprometido contigo, te impede de viver de forma dissoluta de qualquer maneira, e ele é um Deus que cuida da sua segurança, esse é o mesmo Deus que te convida hoje a firmar o seu compromisso nele, porque firmado nele, você terá convicção de que as suas ações levarão um bom resultado, e consequentemente, você ficará firme, seguro. O seu compromisso será tão firme, tanto quanto a base do seu compromisso seja firme. Tanto quanto você dê crédito, você acredite naquilo que está proposto de resultado, através do seu compromisso. Aprenda isso. Tá? Eu estou tentando te ensinar hoje que o seu compromisso precisa ter uma base firme. E eu estou te propondo hoje que você pode colocar o seu compromisso firmado no Deus dos exércitos. Ele diz para o povo de Israel e de Judá, ei, escute, escute, eu sou o Senhor dos exércitos. Esse é o meu nome. Esses decretos só desaparecerão, só deixarão de aparecer diante de mim, né? Em outro instante, em outro momento, porque eu me proponho ser aquele que cuida de Israel, porque Israel é o meu descendente e será uma nação diante de mim para sempre. A prova disso é que Israel passou vários anos disperso, mas em 1948, exatamente no mês de junho, né, nós temos a reconstrução de Israel, do Estado de Israel, através, né, de um decreto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha na ONU. O Estado de Israel se reaparece. Eu queria que você entendesse, não é porque Israel é muito pequeno, queridos. É um país do tamanho do estado de Sergipe no Brasil. É muito pequeno. Mas por que ele subsiste? Porque ele tem um alicerce firme. Deus tem compromisso com a nação de Israel. Deus tem compromisso com aquele povo. E o mesmo Deus que compromissado está com Israel e que sustenta a nação que é o seu povo, te faz um convite hoje para que você coloque os seus compromissos firmados nele. Que a base seja o nosso Deus. Pastor, mas entendi. Então eu tenho que ter compromisso. Meu compromisso tem que ser firme. A base do meu compromisso tem que ser Deus. Ótimo. Mas vem cá. Como é que isso processa na prática? Eu já vou terminar a nossa aula de hoje. Mas pensa comigo. Como é que isso acontece na prática? Como é que eu faço? Queridos, os meus relacionamentos, os seus relacionamentos, a qualidade deles, escute isso, a prática dos meus relacionamentos, dos seus relacionamentos, a prática profissional da minha liderança, da sua liderança, a prática espiritual da minha liderança, da sua liderança, a prática ministerial da minha liderança, da sua liderança, só perpetuará se ela estiver simplesmente firmada, fundada numa rocha chamada compromisso. Eu preciso e você precisa. Quer ver um exemplo disso?
A partir do momento em que o casal perde o nível de compromisso, começam a surgir os problemas. Começam a surgir as traições, começam a surgir as mentiras, começa a surgir a impaciência, chega num resultado caótico. Por quê? Porque todas as vezes, não é, que o meu relacionamento perde em qualidade de compromisso, ele perde a capacidade de subsistir. Então a primeira coisa, meu relacionamento precisa ter a qualidade de estar firmado, fundado, fundamentado na rocha chamada compromisso. Bom, se isso é uma verdade, qual seria então a proposta de Deus para nós? Veja, Deus não quer que você, e a Bíblia não quer nos ensinar hoje, que eu não posso ficar o tempo inteiro firmando os meus compromissos nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Por isso que o texto diz, o sacrifício tem que ser racional, razão. O meu compromisso não pode estar firmado nos meus sentimentos. O meu compromisso não pode estar firmado apenas nas minhas emoções. Eu tenho que estar firmado na razão. Veja, a Bíblia diz em Josué, no capítulo 24, versículo 14 até versículo 27, é um texto longo, eu não vou lê-lo todo para você. É o último capítulo de Josué. Estamos falando dos últimos dias, dos últimos conselhos, das últimas palavras. Estamos falando dos últimos discursos do líder conquistador, do grande general de Israel, chamado Josué. A Bíblia fala que Deus renova a aliança com Israel em Siquém através de Josué. Bom, veja, Josué reuniu todas as tribos e convocou as autoridades e ele faz um discurso. E ele começa o discurso no versículo 14, dizendo, agora temam o Senhor. E ele vai trazer toda uma orientação até o versículo 27. E ele diz que havia ali uma pedra como testemunha, ou seja, que aquelas palavras foram ouvidas e que eles não poderiam ser infiéis ao Senhor, porque aquela pedra servia de memorial. Eu parei um pouquinho sobre esse texto para tirar algumas reflexões. Veja, Josué queria que o povo entendesse que mesmo que eles não escolhessem servir ao Senhor, ainda assim, eles não estariam isentos daquilo que era o compromisso estabelecido. Ou seja, se eu e você não servirmos com comprometimento, com razão, aos nossos compromissos, a gente não vai realizar nada. Veja, muitas vezes nós sabemos que o nosso compromisso exige de nós atitudes sacrificiais terríveis. Quer ver um exemplo? Tem dia que não dá para levantar para o trabalho, mas tem que levantar, porque eu tenho compromisso com o patrão. Tem dia que não dá para você cumprir uma situação estabelecida com você mesmo, às vezes, mas você sabe que se você não faz, a cobrança disso vai ser muito grande amanhã. É igual o dia que você não tem forças nem para... Mas tem que fazer alguma coisa. Porque se você não faz, aquilo vai te trazer prejuízos no futuro. Veja, eu e você precisamos entender, tá, que mesmo que os deuses do sucesso, posso chamar assim, né, meio que apócrifo, mesmo que os deuses do sucesso, mesmo que a sua posição social, mesmo que as suas posses possam ser capatazes cruéis, veja, eles jamais poderão trazer uma satisfação perfeita, completa, profunda a você, se você não tiver um compromisso com aquilo que você realmente acredita e quer viver. Ah, mas eu tenho já posses, realizações. Entenda, tudo depende do meu nível de compromisso. Tudo depende disso. Eu preciso entender isso, preciso compreender e usar isso em meu favor todo dia, todo tempo, toda hora. Eu preciso parar e entender que eu e você, como líderes, eu tenho que ser hoje alguém que não fique pensando simplesmente, será que eu tenho que fazer, será que eu não tenho que fazer? Na prática, eu preciso hoje ter coragem de avaliar e compreender se o meu sacrifício, ou se o meu compromisso, ou se a minha vida de entrega, aquilo que eu acredito é uma entrega real. O grande problema é que a gente quer fazer, não é, virtual e colher no real. A gente quer fingir que faz e quer que a vida nos dê colheitas. A gente quer mais ou menos, né? É igual aquele camarada que vai para a escola, quer fingir que estudou, mas no final quer aprender. Quer fingir, não é? Igual você pegar um livro, um conceito importante, fingir que leu e querer entender. Infelizmente, nossa geração se tornou uma geração micro-ondas. Tudo tem que ser feito no automático. Isso me irrita, porque muitas vezes a pessoa vai ao Google, dá um Google de qualquer assunto, encontra milhares de páginas, faz um Nidunité, sorteia uma,
aí lê 3 primeiras linhas da página e acha que você conhece tudo acerca do assunto. Você já é um físico quântico, você já é um cientista, você já é um conhecedor profundo do assunto, e você leu 3 linhas. É igual aquele paciente que vai no médico, já leva o pedido do exame para o médico fazer, já leva o remédio que ele vai tomar, porque ele já olhou na internet o sintoma, já sabe a doença. Vai fazer o que no médico? Se eu fosse médico, o cara chegasse desse jeito comigo e dizia assim: meu irmão, pega aqui o carimbo, pega aqui a receituária e se vira. Gente, o médico ficou 6 anos só na base. Depois fez mais especialização de 2, 4, às vezes 6 anos de novo, para poder ter conhecimento acerca da doença. E você acha que com um Google você vai ter o mesmo conhecimento que o médico? É a mesma coisa, é o compromisso. Eu acho que eu posso empurrar com a barriga e não posso. A compreensão de tudo que a sua vida está vivendo é o resultado do compromisso que você teve com ela até hoje. Você não tem foco na sua vida, você não tem compromisso, você não se comprometeu completamente, não mudará nada. Não adianta eu vir aqui, não adianta fazer curso, não adianta você pagar milhares de dólares para você fazer um acompanhamento com algum profissional que vai te motivar, não adianta. Se o seu compromisso não for algo real, como é que isso funciona na prática, pastor? Funciona assim, não adianta, não é? Não adianta. Se eu e você não pagar o preço pelo sucesso, nós não alcançaremos o resultado. Isso é bíblico? É. Abacuque, capítulo 3. Olha só o que diz o versículo 17, versículo 18. Abra comigo a Bíblia se você quiser. Diz assim o texto. Eu acho lindo esse texto, né? Para quem é um amante da palavra vai entender, e você já leu esse texto várias vezes. Diz assim o texto, vou ler 16 até o 19, ó. Ouvi isto, e meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Todos conhecem esse texto tão bem. Essa declaração merece uma reflexão cuidadosa, queridos, porque nós vemos uma época difícil, e épocas difíceis são inevitáveis. Quer dizer para mim que está fácil? Não está fácil. É nessa hora em que eu demonstro se eu tenho ou se eu não tenho compromisso, porque a autenticidade do meu compromisso é medida na hora difícil, que está tudo bem, é fácil ter compromisso. Se a conta bancária está indo bem, se o resultado do trabalho está indo bem, é fácil você ter compromisso. A autenticidade do meu compromisso, ela só existe quando as épocas difíceis vêm. Abacuque diz: eu quando ouvi, tremi. As minhas carnes tremeram. Essa declaração de Abacuque é assustadora, queridos. Assustadora. Por quê? Porque muitos líderes querem ter seguidores comprometidos, querem ter liderados comprometidos, querem o resultado da sua equipe, querem ter pessoas comprometidas com a sua causa, mas não querem ter o mesmo compromisso com a causa. Eles querem que os outros se matem pelo resultado dele, mas não querem fazer a parte dele. Não vai conseguir nunca. Mesmo quando eu dizer assim: olha, eu preciso que você entenda que para esse resultado acontecer, isso tem que ser feito. E eu passar para os outros a responsabilidade e eu mesmo não acompanhar ou não fazer a minha parte. Às vezes você não precisa pegar com a mão na massa, mas como um bom líder, você precisa pelo menos acompanhar os passos, a evolução do processo. Não adianta, isso é uma realidade. Gente, não adianta. A característica principal daquilo que Abacuque quis declarar para nós aqui é algo muito simples. Ele diz: a minha atitude, ela não pode ser condicionada às circunstâncias, porque o retorno da minha liderança, ele está condicionado ao meu nível de compromisso, e não às circunstâncias, porque se fosse assim, não precisava de líder, qualquer pessoa conseguia fazer. Se não tivesse alguém que pudesse ser o direcionador na hora da dificuldade, ou alguém que suportaria o peso na hora de uma situação de insegurança, uma situação difícil de controlar, ou uma situação não programada, para que existir liderança? Liderança é isso. Esse é o significado de compromisso. Espero que Deus tenha graça, misericórdia de mim e de você hoje, e nós possamos dizer: eu me comprometo. Se você não se compromete com o seu negócio, se você não se compromete com a sua vida, se você não se compromete com a sua vida espiritual, se você não se compromete com a sua história, ela não chegará a bom termo. Não adianta você tapar o sol com a peneira. Gente, compromisso aqui não é barganha não.
Vou fazer isso aqui porque eu sei que vai... Não, não é essa barganha. O compromisso aqui é algo muito mais profundo. É algo muito mais exigente. O nível de compromisso que Abacuque está falando aqui é um nível absurdo. Ainda que as situações da vida não sejam empolgantes, eu preciso manter o meu nível de compromisso. Se o meu compromisso não chegar a esse nível de definição, os meus argumentos serão vagos, superficiais, ou seja, eu não chegarei ao meu objetivo. E não adianta culpar o governo, não adianta culpar a pandemia, não adianta culpar nada. Eu preciso ser alguém, de uma forma comprometida, eu esteja simplesmente todo dia, ao levantar pela manhã, a pergunta que eu tenho que responder é essa: com que ou com quem eu estou comprometido? O que ou em quem eu acredito? Se isso não for verdade para você todo dia, não adianta. Eu preciso que você tenha esse comprometimento. E eu encerro a nossa aula de hoje, já estou aqui no finalzinho, dizendo a você que agora é a hora de você e eu demonstrarmos aquilo que nós temos de compromisso. Eu vou usar Jesus como referência para isso. Mateus capítulo 16, se você pode comigo. Eu vou usar 3 versículos só desse texto. Veja, 24, 25 e 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quer perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Parece que no texto não tem muita coisa a ver, né, com aquilo que nós estamos tratando. Queridos, Jesus está dirigindo os discípulos com palavras muito diretas, objetivas, duras, chamando a atenção dos discípulos, não chama a atenção ainda hoje. Cristo deixa claro para nós que Ele exige compromisso total dos seus seguidores, daqueles que querem seguir. Cristo não negocia, não barganha o compromisso. Deixa eu te fazer uma aplicação disso a nível profissional. Às vezes nós queixamos de maus salários, queixamos de más remunerações, queixamos de empregos exaustivos, que nos sugam. Mas a maioria das vezes, nós não nos comprometemos totalmente com a nossa carreira. Um pouco mais para ter uma promoção no emprego, eu acho que isso é bobeira e não faço. Se um dia eu posso me doar um pouco mais para fazer diferente, se eu posso estudar um pouco mais, se eu posso usar o meu tempo de intervalo entre um dia de trabalho e outro para crescer profissionalmente, eu não faço. Tenho oportunidade de fazer um curso e não faço. Tenho oportunidade de estudar e não estudo. Tenho oportunidade de crescer e não. Ali o vendedor. Eu tirei desse livro uma frase, eu queria que você entendesse. Segundo ele, existem 10 causas para o fracasso. 10 causas para o fracasso. E uma das causas mais comuns do fracasso é a desistência muito cedo. Segundo Mandino, não é? Ele classifica como das principais causas, das mais comuns, é esta história. Ele conta a história de um rapaz chamado Rafael Solano. Deixa eu te contar essa história. Rafael Solano e seus companheiros estavam procurando diamantes no leito seco de um rio. Desanimado, Solano alegou ter apanhado 999.999 pedras e por isso estava desistindo. Mas um de seus companheiros disse: apanhe mais uma, complete 1 milhão. A milionésima pedra era o libertador. O Liberator, o maior e mais puro diamante jamais encontrado. Essa história é uma história conhecida, não é? Mandino usa essa história para falar para a gente algo importante. Se Solano
tivesse desistido na pedra 999.999, Solano não seria o homem que escreveria o nome na história, como que encontrou o maior e mais caro diamante da história, o Liberator. Para você pensar e avalia comigo. Será que não vale a pena continuar naquilo que você está fazendo? Será que o curso de ação da sua vida, a melhor coisa agora é desistir ou é continuar? Pensa comigo. Quais são as probabilidades de você perseverar e obter êxito? Ou quais são as probabilidades de você parar e desistir e nunca mais conseguir? Entenda. Eu e você precisamos fazer isso. Faça somente o que você se propôs a fazer. Se você conseguir, escute o que eu vou dizer a você, que talvez isso não signifique muito para você, mas eu vou dizer. Quantas vezes, sabe o que acontece com a gente? A gente esquece que existe uma realização pessoal, incalculável, quando eu realizo algo que eu busquei realizar. Pode ser que o resultado não seja aquilo que você tanto sonhou, mas só de você ter feito, dado o primeiro passo, e realizar algo que você tanto planejou, se comprometeu do começo ao fim de uma etapa da sua vida, só isso já lhe dá uma realização sem precedentes. Porque o que nós esquecemos é que muitas vezes o resultado é apenas o que importa. Não é só o resultado que importa, começar e terminar é muito importante. E o que está no meio do começar e do terminar? Um segredo chamado compromisso. Gente, que nessa noite de segunda-feira, nessa última segunda-feira de fevereiro, eu sei que 2021 está aí apresentando muitos desafios para a gente. Assim como Cristo desafiou seus seguidores, eu desafio você a tomar hoje também a sua cruz. A tomar hoje os compromissos necessários da sua vida para crescer. Pastor, mas e se eu começar no mercado de trabalho no salário que eu não considero o meu melhor ganho? Comece. Oportune-se. Invista tempo em você. Acredite. Não adianta. Nenhum grande líder, né, chegou à posição de grande líder em um salto. Eu disse aqui na aula retrasada, se um jabuti for visto em cima de uma árvore, tenha certeza, foi alguém que colocou lá. Agora, quando você vê um felino ágil numa árvore, você sabe, ele foi crescendo e foi treinando para subir. E o detalhe que eu disse aqui é que se o jabuti cair, ele nunca mais sobe, porque ele não sabe como, se não tiver alguém pegar ele de novo. Porque ele não sabe. Agora, se por alguma razão o felino cair, ele sabe como subir de novo, porque ele aprendeu subindo. Ele não aprendeu com alguém colocando lá. Compromisso é isso. É um passo de cada vez, mas para chegar no seu objetivo. Eu preciso que você entenda e eu preciso que você saiba hoje. É melhor, né, que você hoje se comprometa completamente, tá? Tanto com a sua vida cristã, vida pessoal, vida espiritual. Comprometa totalmente com aquilo que possa lhe mudar perspectivas e sonhos, porque só assim você chegará ao nível de sucesso. Deus abençoe sua vida de compromisso. Eu sei que trabalhar temas assim, e eu vou dizer de novo, né? O tema do nosso curso é princípios básicos. Nós estamos apenas na sexta aula, são 50. Né? Eu quero te convidar para estar toda segunda-feira comigo, acompanhar nossas aulas no canal no YouTube, Assembleia de Deus Missão Itaú de Minas, ou no Facebook, AD Missão Itaú de Minas. Eu quero te convidar para estar com a gente, todas as segundas-feiras às 18 horas. Mas eu quero que você entenda, tem mais 44 conceitos que eu quero trazer para você. São princípios importantes para a sua vida. Hoje, o princípio foi compromisso. Você quer aprender um pouquinho sobre esqueci. Quer aprender um pouquinho sobre autodisciplina? Lembrei. Sobre autodisciplina, vai lá no nosso canal no YouTube, tem aula de segunda-feira passada. Quer aprender um pouquinho sobre visão? Vai lá, tem uma aula lá sobre visão. Quer aprender um pouquinho sobre prioridades? Tem uma aula lá só sobre prioridades. Quer aprender um pouquinho sobre o que é princípio? Tem uma aula lá só sobre princípio, vai lá. Eu quero muito que você possa acompanhar com a gente. Foi uma honra ter você comigo mais uma vez. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Vamos orar juntos. Pai, eu te rendo graças mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado por essa linda noite, essa segunda-feira, onde nós fomos preparados aqui para aprender de Ti. Eu peço, Senhor Pai, que verdadeiramente o Senhor possa ensinar-nos, e que nós vamos todos os dias esse princípio estabelecido do nosso compromisso, e que nós amemos o Senhor acima de tudo, amemos a nossa vida acima de tudo, amemos, Senhor Pai, aquilo que nós temos acima de tudo, com o Senhor na frente, para que nós conquistemos nossos objetivos. Faz de nós, Senhor Pai, instrumentos Teus,
Dá-nos segurança e base para realizarmos aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus até segunda-feira.